Olá, nós estamos na aula de número 22 e nela vamos estudar sobre o pronome pessoal oblíquo átono. Eu dividi esta aula em duas partes. Nesta primeira vamos ficar mais com a parte teórica e na segunda exclusivamente com análise de orações com relação ao uso desses pronomes. Lembrando que o nosso estudo é dentro de morfologia, na classe de palavra dos pronomes. Nós vamos rever alguns conceitos que foram tratados lá na aula de número 19. Nós temos dois tipos de pronome pessoal: o pronome pessoal reto e o pronome pessoal oblíquo. Os pronomes pessoais retos são sempre utilizados na função de sujeito, enquanto que os oblíquos sempre terão outra função. Então, é esta parte aqui que está o foco desta nossa aula. Estas outras funções desempenhadas pelos pronomes pessoais oblíquos, em especial os átonos. Vamos então rever a nossa tabelinha de pronome pessoal, né? Na coluna aqui dos oblíquos átonos. Os pronomes da primeira, segunda e terceira pessoas do singular e primeira, segunda e terceiras pessoas do plural. Os pronomes pessoais oblíquos, eles sempre vão funcionar, sempre não, na grande maioria das vezes, né, vão funcionar como complemento verbal. É porque o nosso foco hoje estará como complemento verbal. Sendo um complemento verbal, eles tanto podem ser objeto direto como objeto indireto. Este conteúdo aqui, para quem não lembra direito, né, se você não está lembrado, sugiro que você assista aquele vídeo de revisão que eu fiz lá, independente, no início desta aula, porque lá eu trato exclusivamente sobre objeto direto e indireto, para não ficar aqui tão superficial esses conceitos, tão superficiais esses conceitos. Lá naquele vídeo de revisão tinha esta oração aqui: a empresa devia aos bancos. Então usei a mesma para a gente tratar dela aqui no uso do oblíquo átono. Nós temos aqui o verbo dever, né, e o sujeito a empresa. O que interessa agora não é o sujeito, mas o complemento do verbo. Então, usando aquela frase, né, da dica que eu dei, quem deve, deve algo, não tem o algo, mas deve a alguém. E aqui eu tenho a quem a empresa devia, que é aos bancos. Observa que aqui tem uma preposição, a que está junto do artigo os. Quem deve, deve a alguém. A quem? O verbo, então, por precisar de complemento com preposição, ele é um verbo transitivo indireto, enquanto que aos bancos é um objeto indireto. Seria possível escrever essa frase utilizando o pronome pessoal oblíquo átono? Sim. A empresa lhes devia. Usei um pronome de terceira pessoa porque os bancos é o assunto, né? De quem eu estou falando, então, terceira pessoa aqui também. Uma outra frase também, oração que eu usei lá no vídeo da revisão. Os empregados receberam a notícia com muita tristeza. Temos aqui o verbo receber e o sujeito, os empregados. O que interessa para nós aqui é o complemento do verbo receber. Quem recebe, recebe algo, que é a notícia. Um complemento sem preposição. Recebe o quê? Então, o verbo que precisa de complemento, mas não tem preposição, é um verbo transitivo direto, enquanto que o complemento é o objeto direto. Se eu fosse substituir esse objeto direto por um pronome pessoal oblíquo átono, os empregados a receberam com muita tristeza. Coloquei os pronomes aqui antes do verbo, porque essa dica também eu dei lá na aula 19. Sempre que você não tiver este pronome aqui iniciando a oração, opte por colocá-lo antes do verbo. Agora uma pergunta: por que aqui, já que todos dois são de terceira pessoa, eu usei lhes e aqui a? Um fato importante: os pronomes que são da primeira, me e nos, e da segunda pessoa, te e vos, tanto podem funcionar como objeto direto como objeto indireto. Agora, os pronomes da terceira pessoa
tem funções específicas. O lhe e o lhes só podem funcionar como objeto indireto, enquanto que o, os, a e as só podem funcionar como objeto direto. Essa função aqui nunca é trocada. Por isso que na frase a empresa devia aos bancos, se o aos bancos é um objeto indireto, eu tenho que optar pelo lhes. Mas na frase os empregados receberam a notícia e o a notícia é objeto direto, eu tenho que usar o a. Na segunda parte, como eu disse, a análise das orações.